Coisa terrível é quando o seu testemunho sobressai ao de alguém que não consegue lidar com isso. Coisa terrível é quando no meio de uma guerra Deus decide levantar o nome dele através do teu. Coisa terrível é quando alguém caminha contigo, anda contigo, canta contigo, mas não consegue lidar com aquilo que Deus faz na tua vida. Só que aqui esse espírito não fica. Dá a mão para esse crente. Pode dar a mão para ele. Depois passa álcool, toma banho de álcool, taca álcool nele, fica em paz. Dá a mão para esse crente. Diga para ele: aqui esse espírito não fica. Porque a tua vitória é minha vitória. Quando você ganha, eu também ganho. Quando Deus te abençoa, eu também sou abençoado. Aqui não. Se vai aplaudir, aplaude glorificando o nome do Rei. Aqui não. A Bíblia diz que agora Saul começa a perseguir Davi. Não é para bater um papo, é para matá-lo. Davi foge. E Davi vai se esconder no lugar chamado Caverna de Adulão. Qual o nome? O maior propósito de Davi naquele momento era ficar sozinho, orar sozinho. Já viveu isso? Chorar sozinho. Não é depressão não, é preguiça de rir mesmo, aleluia. Você só quer ficar sozinho. Só que quando tu é escolhido, nem ficar sozinho tu pode. Fala para esse obreiro que está do teu lado. Fala para esse crente que está do teu lado. Fala para esse profeta que está do teu lado. Fala: escolhido é assim. Até quando quer ficar sozinho, ele é usado por Deus. No meio da pandemia, no auge da pandemia, eu estava debaixo de uma guerra muito grande. Mais alguém ou estava sozinha? Obrigado, aleluia. E eu chorando muito, orando. Já acordei de joelho dobrado naquele dia. Meu telefone toca, eu passei por ele e fingi que não vi, aleluia. Tocou mais uma vez, falei: não estou vendo, oh, glória a Deus. Na terceira vez falei: Jesus, deve ser sério. Quando eu atendi, era uma amiga que nós fizemos faculdade juntas. E quando eu disse oi, alô, ela não respondeu, ela só gritava. Ela não chorava, ela ruivava. Ela disse assim: eu só te liguei. Sabe aquele dia que tu quer uma resposta de Deus? Você já passou por isso? Aquele dia que tu fala assim: Senhor, fala comigo. Usa o grilo, usa o cachorro, fala alguma coisa, Senhor, mas fala comigo. E ela gritava dizendo: eu só te liguei porque eu sei que tu é mulher de Deus e tem resposta de Deus na tua boca. Eu falei: hoje, Senhor. Eu imagino o capeta olhando lá de fora, porque lá em casa ele não fica, dizendo: não tem força nem para ela, quem dirá para alguém. Aí eu comecei: Deus, em o nome de Jesus, visita a tua serva, ajuda, levanta, socorre. Quem precisava de socorro era eu. Oh Senhor, faz a tua obra, glorifica o teu nome, cura a sua alma. Daqui a pouco eu estava: diabo, sai da casa dela, larga essa família. E eu aí entendi o que Paulo disse: quando eu penso que eu tô fraco, é aí que eu tô forte e não tem nada a ver comigo. É o poder dele, é a graça dele que em nós opera. Tem mais alguém que está cheio do poder dele aqui? Profeta de Deus, escolhido por Deus, até quando não quer fazer nada, Deus fala: levanta. Davi vai para a caverna ficar escondido. E nessa de ficar escondido, alguém contou para outro alguém que espalhou para todo mundo. A minha irmã que diz que esse negócio de não conta para ninguém instiga, né? Eu
tenho uma irmã que ela sempre diz: me fala, Raquel, para eu ajudar em oração. Aí eu falo: isso é fofoca. Não é fofoca não, é intercessão. Com essa história eu imagino que ninguém vai ficar sabendo. A Bíblia diz que se juntaram a Davi, no mínimo uns 400 homens. A sociedade dizia que eles eram desprezados, depressivos e covardes. Eles se unem a Davi e Davi faz deles os seus valentes. Todas as vezes que eu leio esse texto, o Espírito Santo me diz algo: Raquel, Davi não fez deles valentes. Davi só reconheceu o que havia dentro deles. Você já viu pessoas que você caminha com ele a vida inteira, mas tudo que você faz para ele nunca presta? Tudo que você compra é sempre inferior. Tudo que você vai falar, não, isso não. A única coisa que presta, que dá certo, é para ele, é a casa dele, é as coisas dele. É difícil conviver com gente assim. Mas já tem gente que Deus coloca do nosso lado, que você pode estar murcho, pode estar cansado, pode estar desistido, pode querer jogar a toalha, e ele sempre tem uma palavra de vitória nos lábios. Ele sempre tem uma palavra de ânimo nos lábios. Ele sempre tem uma palavra que te levanta nos lábios. Isso é gente que foi escolhida por Deus para ser valente do Senhor. Segura a mão de quem está do teu lado, fala para ele: Deus, essa noite está levantando valentes para caminhar contigo. Fala para ele: Deus, vai arrancar do teu caminho esse povo que não reconhece o que Deus faz na tua vida, e vai colocar gente que reconheça a tua identidade. Fala para ele: tu não é o que está vivendo, você é valente. Você não é o que disseram, você é valente. Eu quero conhecer algum valente do Senhor aqui. A Bíblia diz que Davi faz deles os seus valentes. Só que existia uma cultura dos filisteus, e essa foi a que nós acabamos de ler. Qual, Raquel? Os filisteus faziam o seguinte: o povo de Israel plantava, regava, e quando chegava no tempo da colheita, eles roubavam a colheita. Só que toda vez a mesma coisa. No tempo da colheita, os filisteus vinham e roubavam. Alguns historiadores dizem que se trata de uma estratégia de guerra. Por quê, Raquel? Essa comida que eles roubavam não era para comércio, era para consumo. Então o que os filisteus entendiam? Se eu tirar a comida deles, automaticamente eu estou tirando a força. Diga comigo: porque a proposta do inimigo, antes de tentar nos matar, é roubar a nossa força. É por isso que tem dia que você acorda e você diz: Senhor, ontem eu estava tão alegre, Pai. Quem já viveu isso? É só lá no Rio ou aqui acontece? Você fala assim: está tudo bem na minha casa, está tudo bem comigo. Que desânimo é esse? Que fraqueza é essa? Senhor, que peleja é essa? É o inimigo da nossa alma. Porque a maior proposta dele, a maior estratégia dele, melhor dizendo, antes de qualquer coisa, é minar a nossa força. Mas eu não saí daqui de casa para passear. Eu estou aqui como profeta de Deus essa noite para dizer que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está te dando graça para arrancar a cabeça desse inimigo. A Bíblia diz que no tempo da colheita, lá vem os filisteus. Faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Raquel, o que acontecia? O povo fugia.
para não enfrentar, porque as melhores armas, os melhores soldados eram dos filisteus, do exército filisteu. Então o exército corria, o povo corria, para quê, Raquel? Para montar acampamento em outro lugar, plantar de novo, regar de novo, esperar o tempo do crescimento de novo, só para depois comer de novo. Só que um dia alguém acordou decidido. Tu já acordou assim? Irritado com o capeta, já acordou assim? Fala para esse crente que está do teu lado: eu acordei assim hoje. Não, com essa cara que você está falando não vai acreditar não, melhora isso. Fala: eu acordei assim hoje. Aquele dia que você vê a artimanha, o projeto do maligno, e você decide. Sabe por quê? Ei, tem coisas que só mudam na nossa vida quando a gente se posiciona. Vou repetir porque tem crente fingindo que não ouviu. Tem coisas que só mudam na nossa vida quando a gente se posiciona. A Bíblia diz que o nome dele é Samá. Qual o nome dele? Um dos valentes de Davi. Tem algumas lições que eu aprendo aqui, eu queria que você guardasse no teu coração. A Bíblia diz que Samá se posicionou no meio do campo de lentilha. Preste atenção aqui. O versículo 11 diz assim: e depois dele Samá. E depois dele quem, Raquel? Depois de Eleazar. Eleazar foi um dos valentes de Davi, que a Bíblia diz que ele sozinho enfrentou o exército dos filisteus. Sozinho, com a mão na espada, ele lutou na peleja e enfrentou o exército dos filisteus. A Bíblia diz que ele lutou com tanta força, com tanta garra, com tanta autoridade, que a sua mão ficou apegada à espada. Aí o versículo 11 diz assim: depois dele quem? Depois de Eleazar, Samá. Eu queria que você guardasse isso aqui no seu coração. O que, Raquel? No meio da peleja, enquanto você estiver enfrentando uma peleja, imite o comportamento de pessoas que passaram pela mesma guerra que você e obtiveram vitória. Tem pessoas que no meio da peleja quer andar com gente que não processa a mesma fé, que não acredita no Deus que você serve, que não acredita em mundo espiritual. Uma vez uma moça chegou para mim e falou: Raquel, o meu casamento está acabando. Eu falei: minha filha, não vai acabar. Há poder no sangue de Jesus. Ela quem está me aconselhando é fulana de tal. Eu disse: fulana de tal é quem? Não, ela não serve a Deus, ela não acredita em Deus. Eu falei: minha filha, e você tá... ela não acredita em família, ela não acredita em nada. Eu falei: e é com ela que você está buscando conselho? Eu falei: minha filha, ande com gente que processe a mesma fé, ande com gente que entende de mundo espiritual. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz: e esse pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. A Bíblia diz, é a segunda coisa que eu quero que você guarde na tua alma. A Bíblia diz que ele se colocou no meio daquele terreno. Diferente de Ezequiel capítulo 37. Quem lembra desse texto? Quem lembra desse texto? Quando a Bíblia diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me pôs no meio de um vale de ossos secos. O Espírito Santo me disse isso aqui, eu queria que você guardasse no teu coração. Raquel, o cenário de Ezequiel 37 tratava-se de um posicionamento espiritual que o povo de Israel precisava tomar. E o Senhor me disse: Raquel, quando se trata de um posicionamento espiritual, a
minha mão te põe. Quando se trata de guerras no reino do Espírito, Raquel, a minha mão te põe. Agora, quando se trata de um posicionamento na terra, é você que se põe. Pergunta para esse crente, está entendendo? Ou está fingindo? A Bíblia diz assim: clame a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Existe um outro texto que diz assim: pedi e buscai e achareis, batei e primeiro é contigo, depois é com Deus. Tem coisas que, se você não se posicionar, vai permanecer do mesmo jeito. Dá um grito nesse crente e fala para ele: primeiro é contigo, depois é com Deus. Ele se pôs no meio. Samá está dizendo, olha para cá. Quando ele vai para o meio, ele está dizendo para os filisteus: eu estou cansado de correr, eu estou cansado de me esconder, eu estou cansado de viver debaixo de ameaça, eu estou cansado. Não é terrível se sentir ameaçado? Não é terrível você saber que vai acontecer a mesma coisa? É terrível. Quando Samá vai para o meio, ele está mandando um recado para os filisteus: eu não me esconderei mais, eu não vou fugir mais, eu não vou recuar mais. Eu não sei qual vai ser o resultado disso aqui, mas eu não vou em meu nome, eu estou indo em nome do Senhor dos exércitos. Eu queria que você guardasse isso aqui. A Bíblia diz que o povo corria e se escondia. Quando Samá vai para o meio com a espada na mão, Samá está dizendo para Deus: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o Senhor já venceu por mim. O Espírito Santo me disse algo, Raquel: quando você se esconde, você está invalidando o meu poder. Você está dizendo que eu não tenho força o suficiente para vencer essa guerra por você. Você está dizendo que eu não tenho autoridade o suficiente, poder o suficiente para vencer esta guerra por você. Segura a mão dessa irmã que está do teu lado, desse crente que está do teu lado. Diga para ele: chega da mesma coisa. É noite de posicionamento. Diga para ele: o céu me manda te dizer: vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Esse pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. Aí a Bíblia diz assim: e o defendeu. Depois diz: e atacou os filisteus. O Espírito Santo me disse algo, Raquel: essa defesa aqui não foi física, essa defesa aqui foi verbal. Você já defendeu alguém que você amava muito? Já? Alguém começou a falar mal e você disse: não, fulano não. Alguém já? Já defendeu alguém? Alguém que você conhece o caráter de perto e a pessoa disse totalmente contrário. O que é que você fez? Não, fulano não. Defender verbalmente. Eu me lembro que quando criança, eu sou a caçula de 5 irmãos. O meu irmão, pastor Eliel, ele sempre foi um rapaz muito passivo, tranquilo. Todo dia ele apanhava na escola e voltava para casa chorando. Todo dia alguém roubava o lanche dele. Todo dia alguém empurrava ele da escada. Todo dia aquilo ia me indignando.
Até um dia que eu amarrei um quichute na canela, aleluia. Aqui tinha quichute? Eu falo que o quichute era o calçado do povo do deserto, né? Que aquilo não se acabava nunca. Essa geração de Vans e Nike não sabe o que é quichute, não. Já falei pro meu filho, ano que vem eu vou caçar um quichute na internet, eu vou achar. E eu vou comprar um quichute para vocês. Eu amarrei o quichute na canela. Botei uma bermuda por debaixo da saia. Botei uma outra blusa por debaixo da blusa do uniforme. A minha mãe falou, minha filha, tá muito calor, para que essas roupas todas? Eu falei para ela, é mistério. E fui para a escola. Aí tá lá o menino da sala do meu irmão. Meu irmão, 2 anos mais velho que eu. Um menino maior do que eu, porque qualquer um é maior do que eu, aleluia. Se hoje eu tô com 1,58, naquela época, com 10 anos de idade, era o tamanho dessa mesa. E eu me lembro que no final da aula, não, na hora do recreio, eu virei pro menino, lá veio o Eliel com a cara chorando, com a cara ralada, porque o menino empurrou ele. Eu falei pro menino, no final da aula eu quero conversar contigo. Na verdade eu falei assim, né? No final eu quero conversar contigo. Rapaz, acabou a aula e eu me esqueci do que eu tinha falado. Daqui a pouco o menino veio pra mim, ô menor. Falei, oi. Você não falou que queria falar comigo? Rapaz, eu respirei. Porque o medo, se você deixar, ele te domina, sim ou não? E o inimigo é assim, se ele sentir que você está com medo, ele cresce. É ou não é? É assim com qualquer um, com cachorro, com bicho, com gente. Se sentiu que você está com medo, ele cresce. Eu respirei e falei para ele, olha só, tu nunca mais vai roubar lanche do meu irmão. Tu nunca mais vai empurrar ele da escada. Você nunca mais vai bater nele. E aquele coralzinho dos amigos em volta, né? Briga, 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 briga. Os inimigos nem para ajudar, né? E eu me lembro que eu ia falando. E ele fazendo cara de deboche. Daqui a pouco ele começou a fechar o riso. Daqui a pouco ele começou a ir para trás. Aí, meu irmão, não sei que tamanho eu fiquei. Eu só sei que quanto mais ele ia para trás, mais eu ia para frente. Quanto mais ele ia para trás, e os amigos empurrando ele para dentro da roda. E eu dizia, tá me ouvindo? Nunca mais você vai fazer isso. Eu disse, ok. Virou as costas e saiu. Tu acredita que nunca mais? Aí esses dias, pastor, eu fui pregar numa igreja. E o pastor que me antecedeu disse assim, irmãos, tá aí essa mulher de Deus. Isso é braba, no tempo da escola quase me bateu. Eu falei, ih, foi de Deus. Pelo menos tá crente aí, coisa boa. Tem coisa que você vai precisar defender verbalmente. Tem coisa dentro daquela casa que tu vai precisar abrir a boca e falar para Satanás, no meu casamento nunca mais, na vida dos meus filhos nunca mais, no meu ministério nunca mais, nos meus sonhos nunca mais, na minha saúde nunca mais, porque o inimigo só respeita quando alguém se posiciona. Segura a mão desse crente que está do teu lado. Eu sinto a graça do Todo-Poderoso aqui. Diga para ele, se posicione lá dentro. Fala para ele, vai para o meio e deixa o inimigo saber que ele fez o que queria no tempo que você deixou, mas agora nunca mais. Eu queria um crente para crer nisso aqui. Eu queria alguém para levantar a mão e glorificar ao Rei. Se pôs no meio, feriu, defendeu, feriu os filisteus. E o final do versículo diz assim, e Deus, e quem? Operou um grande livramento. Eu imagino ele com a espada na mão e Deus olhando, ele amolando a espada e Deus olhando, ele indo para o meio e Deus olhando. Eu imagino o anjo dizendo, Senhor,
vence. Eu imagino Miguel dizendo: se eu passar eu resolvo. E Deus em sua infinita grandeza dizendo: não, Ele está reagindo. Porque quando você reage, não é anjo que desce, o próprio Deus te defende. Quando Samar vai para o meio, Samar está dizendo para Deus: eu não tenho força, eu não confio na minha experiência, eu não confio na minha estratégia, mas se o Senhor for comigo, já deu certo. Se o Senhor for comigo, já venci. E o Senhor, você só precisa entender isso, que não é a tua experiência, que não é a tua força, que não é o teu nome, é o Senhor. Quando você entender que tudo vem dele, que a força vem dele, que a graça vem dele, que a autoridade vem dele, você nunca mais vai se esconder. É o Senhor. Você só está aqui porque o Senhor te defendeu. Você só sobreviveu de 2020 até hoje porque o Senhor te deu graça. Você só está de pé sem nenhum aparelho respiratório porque o Jeová Rafa, o Deus que sara, te escondeu. Sempre foi o Senhor. Tem alguém que acredita nisso aqui? Com a permissão do anjo da igreja, fique de pé comigo aí.